A tosse, ela é um som e movimentos emitidos pelo organismo para poder desobstruir os pulmões, as vias respiratórias e a garganta do muco ou de substâncias irritantes. Então, quando existe alguma doença ligeira, é frequente qualquer criança ter tosse. Se a criança tiver tosse, se a presença de outros sintomas não significa que exista aí alguma doença mais grave. Outros sintomas que acompanham a tosse ajudarão a saber se a criança deve ser observada por um médico. Bom, tome nota da existência de outros sintomas, como febre, dificuldade respiratória, congestão nasal e exposições a eventuais infecções ou substâncias irritantes. A tosse ela pode ter um som úmido, seco ou áspero, e ela demora menos de 2 semanas e é aguda, e que persiste mais de 4 semanas é crônica. Então, ou seja, se ela dura menos de 2 semanas, ela é uma tosse aguda e que persiste aí mais de 4, ela se torna crônica. A causa da tosse, ela vai aí determinar a duração. Então, uma tosse isolada ou acompanhada com entupimento nasal, ela acaba sendo normalmente dentro de 1 ou 2 semanas, ela acaba aí sumindo. A causa da tosse. A tosse, ela constitui uma forma natural do organismo remover aí o muco das substâncias irritantes dos pulmões, como eu já havia dito, das vias respiratórias, e de evitar que outras substâncias espectros ao ar entrem nos pulmões. Trata-se de um processo natural. A causa mais frequente da tosse é a infecção viral das vias respiratórias, como constipação, que pode aí conduzir à congestão do nariz e da garganta. Quando a criança tem essa congestão nasal, o muco poderá pingar do nariz para a garganta, causando aí reflexões da tosse, a qual acaba impedindo aí que esse muco se introduza nos pulmões. As infecções nos ouvidos e nos seios nasais dos pulmões também podem causar tosse na criança, assim como a expulsão a substâncias que irritam essas vias respiratórias. Por exemplo, a tosse é mais frequente em crianças expostas a familiares que fumam, por exemplo. Existem receptores ou sinais do sistema nervoso que são ativados quando o organismo aí precisa tossir, tá? Então, pode ficar mais sensíveis e acabar aí tendo até uma infecção viral, após a qual poderá continuar sensíveis a uma tosse crônica, tá bom? Os tipos de tosse. As crianças que têm asma, frequentemente, que é uma tosse acompanhada por poeira e respiração acelerada. O som da tosse das crianças com garrotilho assemelha-se a latidos, e quando o ar é inspirado, ouve-se um ruído. Então, a respiração pode ser normal quando a criança não está tossindo. As crianças com tosse confusa têm muitas vezes espasmos de tosses violentas, ao quais apresentam aí o som de poeira. A tosse dificulta a respiração da criança, a qual ela pode voltar ao normal quando ela não tossir. As crianças pequenas que engolem algum objeto pequeno ou se engasgam com algum pedaço de comida pode ter um acesso súbito de tosse intensa ou até dificuldade respiratória. Então, nesses casos, são consideradas emergências médicas. Por vezes, elas podem ter tosse persistente durante semanas ou meses por causa de algum objeto estranho alojado nas vias respiratórias. Então, sempre é importante ficar atento aos tipos de tosse, tá? Os bebês com tosse causada por congestão nasal e ao fundo da garganta poderão ter dificuldade em adormecer, virando-se de barriga para baixo ou para cima, podendo adormecer mais comodamente aí nos braços de alguém ou em posição semi-deitada. As crianças mais velhas, elas podem adormecer mais comodamente com a cabeça levantada sobre uma almofada. Quando houver tosse, a criança pode ter dificuldade para dormir. Então, à noite, a respiração é bem mais lenta e superficial. Então, a criança pode tossir mais para poder tentar limpar o muco dos pulmões. Isso significa que ela pode precisar de descansar mais durante o dia, tá bom? Em relação ao soro fisiológico, utilizar essa solução pode ajudar muito a aliviar aí a congestão, tá bom? Incentive as crianças a beber muito líquido, porque vai ajudar muito aí a se sentir-se melhor. A criança, se a criança vomitar depois de tossir, incentive a beber pequenas quantidades de líquidos com mais frequência. Nunca deixe de amamentar por causa da criança ter tosse, tá bom? Não é necessário suprir o leite e o regime alimentar da criança, dando que não criam nenhum aumento de quantidade desse muco. Então, a criança pode ingerir qualquer tipo de alimento sólido ou líquido, tá? Independente da tosse ou não.
Em relação ao ar umidificado, o ar seco tende a piorar muito a tosse. Então, o vaporizador, o umidificador no quarto da criança vai ajudar bastante. Então, mude a água, limpe os filtros pelo menos uma vez por dia. A tosse áspera pode aliviar se a criança ficar exposta a um ar umidificado, como o vapor de um chuveiro, por exemplo. Sair com a criança para a rua quando o ar está mais frio também pode ajudar a trazer um certo alívio. Não se recomenda nenhum medicamento para tosse, tá? Os medicamentos de venda livre para tosse, a constipação, não deve jamais ser administrado pelas crianças com menos de 2 anos de idade. Então, não utilize nenhum medicamento, xarope, nada, sem orientação do médico, tá? Em relação às crianças com mais de 6 anos, não está comprovado os tais medicamentos reduzem a duração da tosse. Também não se recomenda remédios caseiros. As crianças com mais de 1 ano pode-se dar aí 2 ou 3 colheres aí de chá de mel pasteurizado, tá? Conforme for necessário. Isso sempre com orientação do médico. Evite locais que tenha pessoas que fumam, tá? Quando você deve procurar a ajuda do médico? Quando a tosse e a respiração geralmente tem ruído junto com febre. Se a tosse se arrasta durante mais de 2 semanas, é importante ir a um hospital com urgência se não conseguir alimentar a criança ou ela vomitar muitas vezes devido à tosse. Se ela tiver tosse áspera, respiração ruidosa, se ela tiver dificuldade respiratória que não acalma com a exposição ao ar frio, umidificador, enfim. Tiver lábios ou a pele azulada, dificuldade em respirar devido à tosse, tiver tosse persistente ou dificuldade respiratória, ou se estiver engasgada ou um pedaço de comida ou algum objeto. Uns pontos principais. A tosse é um sintoma frequente nas crianças. Em geral, ela deve ser alguma constipação vulgar e não requer tratamento. Não se recomenda medicamentos sem a receita médica, sem orientação do médico para tosse e constipação em criança com menos de 6 anos. Alguns sintomas que acompanham a tosse, como febre, respiração ruidosa, falta de apetite ou respiração acelerada, ajuda a reconhecer quando a criança precisa ser observada por um médico. Qualquer criança cuja tosse seja acompanhada por respiração ruidosa ou febre deve ser observada com urgência por um médico. Espero muito que esse vídeo seja esclarecedor para vocês, mamães. Lembrando que é só um vídeo informativo, não vai substituir a consulta ao médico e nem substituir a orientação de um profissional. Comente aqui embaixo em relação à tosse do bebê. Seu filho já passou por isso? Vamos compartilhar informações. Deixe o seu like, se inscreva aqui no Vida de Mãe ativando o sininho para não perder nenhum vídeo durante a semana. As redes sociais do Vida de Mãe tá aqui embaixo, como o Instagram e a página no Facebook. Vamos compartilhar informações. Não se esqueça de compartilhar os vídeos e o canal aí nas suas redes sociais, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, mamães!